Quem não paga mensalidade não deveria ter o direito de opinar sobre nada aqui. As palavras de Isabela Monteiro ecoaram pelo auditório cheio de alunos da elite paulistana. Ana Ribeiro, a única bolsista da turma, sentiu o sangue gelar. Os risos cruéis preencheram o silêncio. Os celulares já gravavam. Mas o que aconteceu nos próximos 5 minutos mudaria tudo para sempre. Como uma garota da periferia conseguiu fazer a elite de São Paulo se curvar diante dela? Como um discurso de 3 minutos virou a vida de Ana de cabeça para baixo? E por que Isabela Monteiro, a rainha da escola, acabou pedindo perdão publicamente? Essa é a história real de como o preconceito se transformou em admiração e como o poder do dinheiro foi vencido pelo poder das palavras. Preparem-se, porque vocês não vão conseguir parar de assistir. São Paulo, março de 2024. 7h30 da manhã, no coração nobre do Real Parque. Erguia-se majestosa a International Class São Paulo, uma fortaleza de vidro e aço que separava dois mundos. Do lado de fora do portão envidraçado, duas realidades estavam prestes a colidir, de forma irreversível. Ana Ribeiro, 16 anos, morena clara, de cabelos lisos que tocavam suas costas, ajustava nervosamente a alça de sua mochila simples. O uniforme, embora limpo e passado com carinho por sua mãe, contrastava drasticamente com os tecidos importados que dominavam aquele ambiente. Ela havia chegado de ônibus após 1h30 de viagem da zona sul de São Paulo, carregando consigo os sonhos de uma família inteira e o peso de ser a primeira de sua linhagem a pisar numa escola de elite. Do outro lado da calçada, o ronco suave de um BMW 6 branco perolado anunciava a chegada de Isabela Monteiro. Aos 16 anos, seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, e seus olhos azuis escaneavam o ambiente com a confiança de quem nasceu no comando. O uniforme customizado com detalhes dourados e a bolsa prada pendurada no braço direito eram apenas pequenos sinais de seu status na hierarquia escolar. O portão se abriu às 8h em ponto. Ana respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao que seria o maior desafio de sua vida. Os corredores da International Class pareciam ter saído de uma revista de arquitetura. O piso de mármore italiano refletia as luzes LED embutidas no teto, criando um ambiente que mais parecia um lobby de hotel 5 estrelas do que uma escola. O cheiro de perfumes importados misturava-se com um aroma de limpeza impecável, criando uma atmosfera que gritava exclusividade. Ana caminhava devagar, observando cada detalhe. As mochilas Louis Vuitton, Gucci e Hermès espalhavam logos pelas carteiras, como troféus de guerra. Conversas em inglês fluente se misturavam com relatos de viagens para Aspen e St. Moritz. Era como se ela tivesse entrado em outro planeta. "Olha só quem chegou", murmurou Isabela para seu grupo seleto de amigas. Todas loiras, todas vestidas com a mesma aura de superioridade. "Aposto que é bolsista! Não tem cara de pertencer aqui." Os risinhos discretos ecoaram pelo corredor, mas Ana fingiu não ouvir. Ela havia prometido à mãe que aguentaria qualquer coisa por essa oportunidade. No pátio interno, que mais parecia um jardim botânico com suas plantas exóticas e fontes de água cristalina, os grupos se formavam naturalmente. De um lado, a elite tradicional paulistana, filhos de empresários, políticos e herdeiros de fortunas centenárias. Do outro, Ana Ribeiro, sozinha, ajeitando seus livros usados e tentando encontrar coragem para sorrir. Felipe Santos observava tudo de longe. Aos 17 anos, moreno de cabelos lisos e olhar atento, ele conhecia bem aquele ritual de exclusão. Filho do motorista da escola, havia conseguido uma bolsa parcial, por mérito acadêmico, e sabia exatamente como Ana estava se sentindo. Mas ao contrário dela, ele havia aprendido a se manter invisível. A cantina da escola servia pratos que pareciam ter saído de restaurantes estrelados pelo guia Michelin. Salmão grelhado, quinoa com vegetais orgânicos sucos, detox importados. Ana olhou para seu sanduíche de mortadela feito em casa e decidiu que comeria na biblioteca. Mas os seguranças discretos, vestidos de terno e gravata, observavam cada movimento dos alunos. Nada passava despercebido naquele ambiente controlado. E alguém já estava gravando tudo. Primeira semana menos sala de literatura contemporânea, vezes a professora Margaret Wellington. Uma britânica de 45 anos, com doutorado em Oxford, conduzia a discussão sobre O Cortiço de Aloísio Azevedo. Ironia do destino. Uma das obras mais importantes sobre desigualdade social, sendo discutida numa sala cheia de jovens privilegiados. "Quem pode me explicar o simbolismo social presente na obra?" perguntou a professora, seus olhos percorrendo a sala. Isabela levantou a mão preguiçosamente. É óbvio que Azevedo estava criticando a falta de educação das classes baixas. Se eles tivessem mais disciplina e ambição,
não viveriam assim. Murmúrios de aprovação ecoaram pela sala. Ana sentiu o estômago se contrair. Ela havia lido o livro 3 vezes, fazendo anotações nas margens das páginas emprestadas da biblioteca pública. Sabia que Isabela estava completamente errada, mas não tinha coragem de se manifestar. Interessante perspectiva, Isabela, disse a professora. Mas alguém tem uma opinião? O silêncio dominou a sala. Ana olhou para seus colegas, jovens que provavelmente nunca pisaram numa favela. Nunca viram de perto a pobreza que Azevedo retratava com tanta precisão. Seus dedos tamborilaram nervosamente na carteira. Felipe, sentado 2 fileiras atrás, observou Ana apertar os lábios. Ele reconheceu aquele gesto, o mesmo que fazia quando queria falar, mas não encontrava espaço. Bom, então podemos prosseguir, disse a professora Wellington. Ana baixou os olhos, perdendo sua primeira oportunidade de mostrar que tinha muito a contribuir. O peso do silêncio seria uma lição que ela levaria por semanas. Intervalo. Pátio principal. O pátio da International Class era mais passarela do que área de recreio. Grupos se formavam estrategicamente. Os filhos de políticos num canto, os herdeiros industriais em outro, as socialites mirins, próximo à fonte central. Cada grupo tinha seu território demarcado por códigos invisíveis, mas absolutos. Ana procurou um banco vazio próximo aos jardins. Abriu seu livro de história e tentou se concentrar na leitura sobre o período colonial brasileiro. Mas era impossível ignorar as conversas ao redor. Meu pai comprou um apartamento em Miami só para os finais de semana, contava Giovanna Loshi, filha de um magnata do agronegócio. Tem vista para o mar e tudo. Que nada, rebateu Leonardo Vasconcelos, cujo sobrenome estampava prédios em toda São Paulo. Nós temos uma ilha particular na Grécia. Meu pai diz que privacidade é o verdadeiro luxo. Isabela, sempre no centro das atenções, ajeitou os cabelos loiros ao vento. Vocês são tão materialistas. O importante são as conexões. Minha mãe almoça com a primeira-dama toda semana. Isso sim é poder real. Ana tentou se concentrar na leitura, mas as palavras pareciam dançar na página. Como ela poderia competir com pessoas que viviam num universo tão distante do seu? Oi? Uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Ana levantou os olhos e viu Felipe Santos parado ao lado do banco. Ele carregava uma mochila desgastada e tinha uma expressão gentil no rosto. Posso sentar? Ana acenou positivamente. Felipe se acomodou, mantendo uma distância respeitosa. Primeira semana é sempre difícil, disse ele, olhando para os grupos espalhados pelo pátio. Mas melhora. Você também é? Ana não conseguiu terminar a frase. Bolsista? Sou bolsa parcial por mérito acadêmico. Estou aqui há 2 anos. Felipe sorriu. A gente aprende a navegar nesse mundo. Ana sentiu um alívio imenso. Finalmente, alguém que poderia entendê-la. É sempre assim? Perguntou, gesticulando discretamente para os grupos ao redor. Pior no começo. Eles testam você. Vêm até onde conseguem ir. Mas se você mostrar que não é intimidável. Felipe parou a frase no ar, como se tivesse revelado um segredo. Naquele momento, Isabela passou perto deles. Seus olhos azuis escanearam Ana de cima a baixo, detendo-se na mochila simples e nos sapatos desgastados. Um sorriso cruel brincou em seus lábios. Que fofo! Murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Os bolsistas se encontraram. As amigas de Isabela riram discretamente. Ana sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas Felipe permaneceu impassível. Ignora, sussurrou ele. Ela só tem poder se você dar poder para ela. Segunda semana menos corredor principal. Judy Candigo. Intervalo da manhã, na International Class. Era um espetáculo de ostentação social. Grupos de alunos se reuniam estrategicamente pelo corredor principal, cada um exibindo os últimos lançamentos da moda jovem internacional. Cheiro de perfumes franceses. Misturava-se com o aroma dos croissants importados servidos na cantina. Ana caminhava em direção à sua próxima aula, quando ouviu a voz alta e clara de Isabela, ecoando pelo corredor de mármore. Gente, vocês viram? A escola está aceitando cada tipo de gente agora. Isabela estava estrategicamente posicionada próxima ao centro do corredor, cercada por suas seguidoras loiras. Essa aí! Ela apontou discretamente para Ana. Deve ser bolsista. Não tem cara de pagar mensalidade aqui. O grupo explodiu em risinhos maliciosos. Giovanna Roche, filha do rei da soja, cobriu a boca com a mão enluvada. Isabela! Você é terrível! Terrível por falar a verdade? Isabela elevou a voz propositalmente. Olha a mochila dela. Aposto que comprou numa feira. E esses sapatos? Meu Deus, parecem ter 10 anos de uso. Ana sentiu cada palavra como um soco no estômago. Seus passos ficaram mais lentos. As pernas pareciam ter virado chumbo. O corredor, que já parecia infinito, agora se estendia como um campo de batalha onde ela era o único alvo. E vocês viram como ela fica perdida nas aulas? Continuou Isabela,
agora com uma plateia crescente de curiosos. Não entende nada do que os professores falam. Provavelmente vem de escola pública, Leonardo Vasconcelos, herdeiro de um império imobiliário. Juntou-se ao grupo. Sério? Uma bolsista? Pensei que essa escola tivesse padrões mais altos. Ana parou de andar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava os livros contra o peito. Ela poderia continuar caminhando e fingir que não estava ouvindo. Poderia se esconder no banheiro até o intervalo acabar. Ou poderia fazer algo que mudaria tudo. Mas o medo venceu. Ana baixou a cabeça e acelerou o passo, praticamente correndo em direção à sala de aula. Atrás dela, as risadas de Isabela e seu grupo ecoaram pelo corredor como uma sinfonia de crueldade. Alguns alunos filmaram a cena discretamente com seus iPhones. Enue! International Crush humilhar! Alguém era um esporte. E Isabela acabara de marcar seu primeiro gol. Felipe Santos, que observara tudo de longe, cerrou os punhos. Ele conhecia bem aquela sensação de humilhação pública. 2 anos atrás, havia sido ele no centro das piadas. A diferença é que ele aprendera a revidar na surdina. Ana ainda não. Biblioteca -1, 5h30, a biblioteca da Internacional. Class parecia ter saído de Oxford. Estantes de carvalho que iam do chão ao teto. Mesas de mogno polido, poltronas de couro inglês. Era o único lugar da escola onde Ana se sentia verdadeiramente confortável. Ela estava debruçada sobre um livro de sociologia quando Felipe se aproximou silenciosamente. Posso sentar? Ana fez que sim com a cabeça, sem levantar os olhos do livro. Felipe notou que ela havia chorado. Os olhos estavam ligeiramente vermelhos. Sobre hoje de manhã, começou ele. Não quero falar sobre isso, cortou Ana, finalmente, o encarando. É verdade. O que ela disse? Eu não pertenço a este lugar. Felipe se inclinou para a frente. Ana, posso te contar uma coisa? Quando cheguei aqui, Isabela fez a mesma coisa comigo. Me chamou de filho do motorista na frente de todo mundo. Ana o olhou com atenção pela primeira vez. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Porque eu deixei. Fiquei calado. Me escondi. Tentei ser invisível. Felipe pausou. Foi o maior erro que cometi. E o que você deveria ter feito? Mostrado que eu tinha tanto direito de estar aqui quanto ela. Que talvez, só talvez, eu merecesse estar aqui mais do que ela. Ana fechou o livro lentamente. E como eu faria isso? Felipe sorriu pela primeira vez. Sendo exatamente quem você é. Sem vergonha, sem medo. Isabela tem dinheiro, conexões, status, mas sabe o que ela não tem? O quê? Substância, inteligência real, a capacidade de ver o mundo além da bolha dourada onde ela vive. Felipe se levantou. Você tem tudo isso, Ana. Só precisa encontrar o momento certo para mostrar. Depois que Felipe saiu, Ana ficou sozinha, entre as estantes silenciosas. Pela primeira vez, desde que chegara à International Class, ela não se sentiu como uma intrusa. Talvez, apenas talvez, ela pertencesse àquele lugar, tanto quanto qualquer um. Mas ainda não sabia que o momento certo para provar isso estava mais próximo do que imaginava. Terceira semana, menos laboratório de química. 14 時間、20 a aula de química orgânica do professor Heinrich Zimmermann era considerada uma das mais desafiadoras da International Class. O alemão de 52 anos, com doutorado pela Universidade de Heidelberg, não fazia concessões para ninguém menos, nem mesmo para os filhos da elite paulistana. Hoje, vocês irão trabalhar em duplas para sintetizar aspirina, anunciou o professor com seu sotaque carregado. É um processo relativamente simples, mas que requer precisão absoluta. Ana olhou nervosamente ao redor da sala. Os grupos se formaram naturalmente. Isabela com Giovanna, Leonardo com seus amigos do tênis, as socialites mirins entre si. Como sempre, Ana ficou sozinha. Eflaro, Yurain Ribeiro chamou. Professor, você trabalhará com o Herr Santos. Felipe se aproximou com um sorriso discreto. Parece que somos parceiros. Você é bom em química? Perguntou Ana, organizando os equipamentos do laboratório. Digamos que tenho minhas qualidades, respondeu Felipe, começando a separar os reagentes com precisão cirúrgica. Conforme trabalhavam juntos, Ana descobriu que Felipe não era apenas bom em química, menos ele era brilhante. Suas explicações sobre ligações moleculares eram claras e didáticas. Suas mãos manipulavam os instrumentos com a destreza de um profissional. Onde você aprendeu isso tudo? Perguntou Ana, impressionada com a técnica de Felipe. Meu pai pode ser motorista, mas ele é formado em engenharia química. Perdeu o emprego na crise de 2015 e teve que aceitar o que apareceu. Felipe mediu cuidadosamente o ácido salicílico. Ele me ensina em casa. Diz que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Ana sentiu uma conexão profunda com aquelas palavras. Sua mãe sempre dizia algo similar. Do outro lado da sala,
Isabela lutava para entender as instruções básicas do experimento. Giovanna não estava sendo de grande ajuda. Menos sua experiência com química se limitava aos produtos de beleza importados. Isso não está funcionando, reclamou Isabela, olhando para a mistura turva em seu becker. Professor, acho que nossos reagentes estão com defeito. Professor Zimmermann se aproximou do grupo e examinou o experimento. Fuaro, Yuraim Monteiro, vocês esqueceram de controlar a temperatura. A reação precisa de calor constante. Mas isso não estava nas instruções, protestou Isabela. Estava na página 2 do manual, respondeu o professor secamente. Que vocês obviamente não leram. Enquanto isso, Ana e Felipe trabalhavam em perfeita sintonia. A aspirina cristalizava lindamente em seu becker, formando cristais brancos perfeitos. Excelente trabalho, elogiou o professor Zimmermann quando examinou o resultado. Pureza de 98%. Melhor resultado da turma. Isabela observou de longe, seu rosto vermelho, de raiva e humilhação. Como duas pessoas que ela considerava inferiores podiam ter um desempenho melhor que o dela. Pátio menos 1, 6 e 10. Obrigada pela ajuda hoje, disse Ana quando saíam do laboratório. Obrigada! Nós fizemos juntos, respondeu Felipe. Você tem um raciocínio muito rápido. Sabia? Captou os conceitos mais rápido que metade da turma. Ana sorriu, o primeiro sorriso genuíno que deu desde que chegara à escola. Posso te fazer uma pergunta? Disse Felipe, parando próximo aos jardins. Por que você escolheu essa escola? Ana respirou fundo. Minha mãe limpa escritórios no centro da cidade. Um dia, ela ouviu uma conversa sobre bolsas de estudo aqui. Pesquisou. Me inscreveu sem eu saber. Quando soube que passei, ela pausou. Foi como ganhar na loteria. E você quer estar aqui? A pergunta pegou Ana de surpresa. Claro que sim. Esta é a melhor escola particular de São Paulo. Uma oportunidade que minha família nunca teve. Felipe assentiu lentamente. Só queria ter certeza. Porque se você realmente quer estar aqui, precisa parar de pedir desculpas por existir. Não entendo. Você se faz pequena, Ana. Evita falar nas aulas. Come sozinha. Anda sempre olhando para baixo. Felipe gesticulou em direção ao pátio principal, onde Isabela reinou soberana. Enquanto isso, pessoas como a Isabela agem como se fossem donas do lugar. Ana seguiu o olhar de Felipe. Isabela estava no centro de seu grupo habitual, contando uma história que fazia todos rirem. A diferença é que ela realmente é dona do lugar, disse Ana. Os pais dela provavelmente doaram uma fortuna para esta escola. E daí? Você passou no vestibulinho mais concorrido da cidade. Ela provavelmente nem precisou fazer prova. Felipe se virou para encará-la. Ana, você merece estar aqui tanto quanto ela. A única diferença é que você conquistou sua vaga. Ela herdou. Naquele momento, Isabela passou perto deles, cercada por suas seguidoras. Seus olhos se detiveram em Ana com desdém visível. Cuidado com as más influências, Felipe, disse Isabela com um sorriso venenoso. Às vezes a pobreza é contagiosa. O grupo explodiu em risinhas maliciosas. Ana sentiu o rosto queimar. Mas desta vez, Felipe não ficou calado. Sabe, Isabela, você tem razão sobre uma coisa, disse ele calmamente. Algumas coisas realmente são contagiosas. Isabela parou e se virou, curiosa. A ignorância, por exemplo, continuou Felipe. Felizmente a educação é o melhor remédio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As amigas de Isabela trocaram olhares nervosos. Ninguém nunca havia respondido a ela daquela forma. Isabela ficou vermelha de raiva. Como você ousa? Isabela. A voz firme do vice-diretor ecoou pelo pátio. Meu gabinete! Agora, aparentemente, alguém havia relatado o incidente do laboratório, onde Isabela havia acusado falsamente os reagentes de estarem com defeito para justificar seu fracasso. Enquanto Isabela se afastava com o rosto fechado, Felipe se virou para Ana. Viu só? Às vezes é preciso mostrar que a gente não aceita ser pisoteado. Ana olhou para Felipe com admiração crescente. Talvez ela tivesse encontrado não apenas um amigo, mas um aliado na guerra social que se desenhava na International Class. Semana. Mansão dos Monteiro. Morumbi. Sábado à noite, a Mansão dos Monteiro no Morumbi era um espetáculo de ostentação arquitetônica. 3 andares de mármore Carrara de Adins, francesa, piscina olímpica com cascata artificial e uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo. Era o cenário perfeito para Isabela reafirmar seu status como rainha indiscutível da International Class. Mãe, preciso que seja perfeito, disse Isabela para Verônica Monteiro, uma socialite de 45 anos que parecia ter saído das páginas da revista Vogue. Todos os influencers da escola vão estar aqui. Meu amor, contratei o mesmo buffet que fez a festa de 15 anos da filha do governador, respondeu Verônica.
ajeitando os arranjos florais importados da Holanda. DJ Internacional Bartender, especializado em drinks para menores. Decoração temática. Será inesquecível. Isabela sorriu satisfeita. Esta festa seria o momento perfeito para reafirmar hierarquias sociais. E ela tinha certeza de que algumas pessoas entenderiam exatamente onde era seu lugar. Segunda-feira menos escola, 7h45. Gente, vocês não fazem ideia de como foi incrível. Giovanna praticamente gritava no corredor principal. A piscina tinha luzes LED que mudavam de cor. Os drinks eram servidos em taças de cristal. E o Diário da Justiça era o mesmo do Fashion Week. E as decorações? Perguntou Camila Pereira, outra integrante do círculo íntimo de Isabela. As rosas brancas ficaram divinas. Isabela chegou ao grupo carregando uma aura de satisfação absoluta. Estava vestindo um conjunto Chanel que custava mais que o salário anual da maioria das famílias brasileiras. Foi uma noite épica, declarou. Obviamente, só convidei pessoas que realmente pertencem ao nosso círculo social. Ana, que passava pelo corredor carregando seus livros, não pôde evitar de ouvir a conversa. Ela sabia da festa. Menos era impossível não saber. Durante toda a semana anterior, tinha sido o único assunto nas rodas de conversa da escola. Ana, Felipe apareceu ao seu lado. Como foi seu final de semana? Torankiro! Estudei para a prova de história e ajudei minha mãe em casa. Ana tentou soar casual, mas Felipe percebeu a tristeza em seus olhos. Você soube da festa da Isabela? Ana assentiu silenciosamente. Felipe ficou em silêncio por um momento. Ele também não havia sido convidado. Mas isso não o incomodava tanto quanto incomodava Ana. Ele havia aprendido a não esperar a inclusão daquele grupo. Sabe o que fizemos no sábado à noite? Disse Felipe de repente. Meu pai e eu assistimos a um documentário sobre física quântica. Depois discutimos as implicações filosóficas da mecânica quântica até 2 da manhã. Ana olhou com interesse genuíno. Sério? Sério. E foi muito mais interessante que qualquer festa superficial com pessoas que só sabem falar sobre marcas e viagens. Felipe sorriu. Além do que, poupamos nossos tímpanos de música eletrônica ruim. Ana riu, pela primeira vez em dias. Enquanto isso, Isabela continuava seu show para a audiência crescente. Obviamente precisei ser seletiva com os convites, disse ela, lançando um olhar significativo na direção de Ana. Afinal, não podemos misturar pessoas de níveis sociais diferentes. Seria constrangedor para todos os envolvidos. O recado era claro. Ana não era bem-vinda no mundo de Isabela, e todos precisavam saber disso. Redes sociais. Durante toda a semana, vezes o que tornou tudo pior, foram as redes sociais. Instagram, TikTok, Snapchat, todas as plataformas foram bombardeadas com conteúdo da festa. Stories infinitos mostrando cada detalhe, os drinks sofisticados, as roupas de grife, as selfies no jardim iluminado. Ana tentou não olhar, mas era impossível evitar. Cada post era uma lembrança de que ela não pertencia àquele mundo. Cada foto em grupo era uma confirmação de sua exclusão. Isabela havia orquestrado perfeitamente uma campanha de humilhação social digital. Não era apenas uma festa, menos era uma declaração pública de quem estava dentro e quem estava fora do círculo de elite da International Class. Quarta-feira, menos aula de sociologia, vezes o professor Roberto Andrade. Um dos poucos educadores progressistas da escola decidiu abordar o tema de estratificação social na sociedade brasileira. Alguém pode me dar um exemplo de como as classes sociais se manifestam no cotidiano dos jovens? Perguntou. Isabela levantou a mão imediatamente. Professor, acho que é natural que pessoas com backgrounds similares se associem. Não é preconceito, é afinidade. Interessante, Isabela. E o que você considera backgrounds similares? Bem, educação familiar, valores, oportunidades de vida. Isabela pausou estrategicamente. Pessoas que cresceram com os mesmos privilégios tendem a se entender melhor. Ana sentiu cada palavra como uma alfinetada direcionada. Ela sabia que Isabela estava falando sobre ela, sobre sua exclusão da festa, sobre sua posição na hierarquia social da escola. Ana chamou o professor de repente. Qual sua opinião sobre isso? Todos os olhares se voltaram para ela. O silêncio na sala era total. Ana sentiu o coração disparar. Era sua chance de se posicionar, de mostrar que tinha voz própria. Mas o medo venceu novamente. Eu concordo que as pessoas se identificam com quem é parecido com elas. Isabela sorriu triunfante. Mais uma vitória para ela. Mas Felipe, sentado no fundo da sala, observou algo que passou despercebido por todos os outros. Nos olhos de Ana, por uma fração de segundo, ele viu não conformismo,
mas raiva. Uma raiva controlada, civilizada, mas genuína. E Felipe sabia que raiva controlada era muito mais perigosa que raiva explosiva. Ana estava apenas esperando o momento certo para mostrar do que era capaz. Esse momento estava chegando mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Quinta semana menos auditório principal. Projeto de debates. O auditório da International Class era uma obra-prima de design moderno. 300 lugares. Em poltronas de couro alemão, sistema de som digital de última geração, telões de LED que ocupavam toda a parede de fundo. Era ali que aconteciam as principais apresentações acadêmicas da escola, incluindo o prestigioso projeto de debates mensais. O tema daquele mês era desigualdade social no Brasil, causas e soluções. Ironicamente profético para uma escola onde a desigualdade se manifestava em cada corredor, cada conversa, cada olhar. A professora Margaret Wellington assumiu o pódio às 10 horas em ponto. Hoje teremos apresentações de 5 grupos diferentes. Cada grupo terá 15 minutos para expor seus argumentos, seguidos de 10 minutos de perguntas da plateia. Ana estava no terceiro grupo, junto com outros 4 alunos que, como ela, tinham sido escolhidos pelos professores, em vez de se candidatarem voluntariamente. Era uma composição estratégica. 2 bolsistas, Ana e Felipe. Um filho de classe média alta cujos pais eram médicos. E 2 alunas do círculo social intermediário da escola. Isabela, obviamente, liderava o primeiro grupo, uma seleção cuidadosa dos filhos da elite mais tradicional de São Paulo, seu tema, meritocracia como solução para a desigualdade social. A meritocracia, começou Isabela com sua voz clara e confiante. É o sistema mais justo que existe. As pessoas conseguem o que merecem através do esforço e talento. Se alguém não progride na vida, é porque não se esforçou o suficiente. Aplausos educados ecoaram pelo auditório. Isabela continuou sua apresentação com slides profissionalmente produzidos, citando estatísticas cuidadosamente selecionadas e exemplos de histórias de sucesso, todas protagonizadas por pessoas que, coincidentemente, já nasceram com vantagens significativas. Por exemplo, disse Isabela, clicando para o próximo slide. Meu avô começou com uma pequena empresa familiar e construiu um império. Isso prova que no Brasil, qualquer pessoa pode vencer se tiver determinação. Ana sentiu o estômago embrulhar. O pequeno negócio familiar de Isabela era uma fazenda de café herdada com milhares de hectares no interior de São Paulo. Não exatamente uma história de partir do zero. Felipe, sentado ao lado de Ana, fez anotações furiosas em seu caderno. Ele sabia que sua vez estava chegando e já preparava mentalmente os contra-argumentos. Depois de Isabela, foi a vez do segundo grupo liderado por Leonardo Vasconcelos. O tema: educação privada como motor de desenvolvimento social. Investimentos em educação de qualidade, argumentou Leonardo, criam um efeito cascata na sociedade. Famílias que priorizam educação formam filhos mais preparados, que por sua vez contribuem mais para o desenvolvimento nacional. Mais aplausos. Ana notou como Leonardo habilmente omitia o fato de que priorizar educação geralmente significava ter dinheiro suficiente para pagar mensalidades de escolas caras. Finalmente, chegou a vez do terceiro grupo. Ana subiu ao pódio com as pernas trêmulas. Seus slides eram simples, feitos no PowerPoint básico, mas continham pesquisas profundas e dados estatísticos reais sobre pobreza e desigualdade no Brasil. Nosso grupo vai apresentar uma perspectiva diferente. Começou Felipe, assumindo o microfone primeiro, para dar confiança a Ana. Vamos falar sobre as barreiras estruturais que impedem a mobilidade social no Brasil. O auditório ficou visivelmente menos entusiasmado. Este não era o discurso confortável que eles estavam acostumados a ouvir. Felipe apresentou dados sobre educação pública deficiente, falta de oportunidades em regiões periféricas e como a pobreza se perpetua através de gerações. Sua apresentação era técnica, bem fundamentada, mas acadêmica demais para gerar emoção na plateia. Depois foi a vez de Ana. Ela se aproximou do microfone com o coração batendo descompassadamente. Por um momento, olhou para a plateia. Rostos bonitos, bem cuidados, vestidos com roupas que custavam mais que o aluguel de sua casa. E no centro de tudo, Isabela, com um sorriso suficiente nos lábios. Eu gostaria de falar sobre algo que os grupos anteriores mencionaram. Começou Ana. Sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Meritocracia e esforço individual. Isabela se inclinou para a frente, interessada. Minha mãe acorda às 4 horas da manhã todos os dias. Continuou Ana. Ela pega 2 ônibus para chegar ao centro da cidade, onde limpa escritórios por 8 horas. Depois pega os mesmos 2 ônibus de volta e ainda trabalha como diarista nos finais de semana. O auditório ficou em silêncio. Este não era o tipo de exemplo que eles esperavam. Ela faz isso há 20 anos.
Nunca faltou um dia, nunca chegou atrasada, nunca reclamou. Se meritocracia fosse real, se esforço fosse tudo o que importa, minha mãe deveria ser milionária. Ana sentiu sua confiança crescer. As palavras fluíam naturalmente agora. Mas ela não é milionária. Sabe por quê? Porque nasceu pobre, numa família que não podia pagar educação superior. Porque teve que trabalhar desde os 14 anos. Porque nunca teve as conexões, o capital inicial, as oportunidades que algumas pessoas aqui consideram normais. Isabela começou a se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Meritocracia pressupõe que todos começam da mesma linha de largada, Continuou Ana, sua voz agora firme e clara. mas alguns começam 100 metros à frente, com tênis profissionais, treinadores pessoais e uma plateia torcendo por eles. Outros começam descalços, carregando peso nas costas, e ainda são culpados quando não conseguem vencer a corrida. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Foi então que Isabela não conseguiu mais se conter. Com licença. Ela interrompeu, levantando-se de sua poltrona. Mas não acha um pouco presunçoso alguém que está aqui por caridade criticar o sistema que permitiu essa oportunidade? Murmúrios se espalharam pelo auditório. A professora Wellington pareceu surpresa com a interrupção, mas não interveio imediatamente. Ana parou, o microfone ainda em suas mãos. Ela olhou diretamente para Isabela. Caridade? Repetiu Ana. Eu passei no vestibulinho mais concorrido desta escola. Tirei a maior nota em português e literatura. Qual foi sua pontuação, Isabela? Isabela ficou vermelha. Todos sabiam que ela havia entrado na escola através de doações de seus pais. Isso não vem ao caso, retrucou Isabela. O fato é que pessoas como você deveriam ser gratas pelas oportunidades que recebem, em vez de criticar quem realmente sustenta esta instituição. A plateia começou a murmurar. Alguns alunos pegaram seus celulares e começaram a gravar discretamente. Ana sentiu algo se romper dentro dela. Todos os meses de humilhações silenciosas, todas as vezes que abaixara a cabeça, todos os momentos em que se sentir inferior, tudo veio à tona de uma vez. Pessoas como eu, Ana repetiu. Sua voz agora carregada de uma raiva controlada, que surpreendeu a todos. Pessoas que merecem estar aqui, pelo talento em vez do sobrenome? Pessoas que conhecem o mundo real, além desta bolha dourada? Isabela levantou-se completamente. Como você ousa falar comigo desse jeito? Quem você pensa que é? E foi então que Ana disse as palavras que mudariam tudo na International Class. Eu sei exatamente quem sou. Isabela, a pergunta é, você sabe quem você é? Sem o dinheiro do papai e mamãe? Porque quando tiramos os privilégios, as conexões e as doações, o que sobra de você? O auditório explodiu. Alguns alunos aplaudiram. Outros ficaram chocados. Muitos continuaram gravando. Isabela ficou paralisada, sem saber como responder a uma pergunta tão direta. A professora Wellington finalmente intervenou. Alunas, por favor, vamos manter o debate civilizado. Mas era tarde demais. A bomba havia explodido. E alguém já estava postando o vídeo nas redes sociais. Auditório. Momentos depois, o auditório estava em completo caos. Conversas agitadas ecoavam entre as poltronas de couro alemão, enquanto alunos processavam ponto que acabaram de presenciar. Nunca, na história aristocrática da International Class, uma bolsista havia enfrentado diretamente a realeza estudantil. A professora Margaret Wellington, com seus 20 anos de experiência educacional, sabia que estava diante de um momento decisivo. Ela poderia encerrar a apresentação, punir Ana pela insubordinação, ou transformar aquele conflito em uma oportunidade de aprendizado real. Ana, disse a professora, retomando o controle do microfone. Você começou uma discussão importante. Gostaria de terminar sua apresentação? Isabela, ainda de pé, protestou imediatamente. Professora, isso é inaceitável! Ela me desrespeitou publicamente. Isabela, respondeu a professora com firmeza. Você interrompeu uma apresentação acadêmica para fazer um ataque pessoal. Se há alguém que quebrou o protocolo aqui, não foi Ana. Um silêncio tenso dominou o ambiente. Ana olhou para Felipe, que a encorajava com um aceno discreto. Era agora ou nunca. Obrigada, professora, disse Ana, retomando o microfone com as mãos que não tremiam mais. Eu gostaria de continuar. Ela se virou para a plateia, ignorando Isabela completamente. Vocês querem saber sobre meritocracia real? Meritocracia real é a minha vizinha, Dona Maria, que aos 60 anos ainda estuda para terminar o ensino médio porque teve que abandonar a escola aos 12 para cuidar dos irmãos menores. Meritocracia real é o seu João, que trabalha 14 horas por dia como motorista de Uber para pagar a faculdade do filho. A voz de Ana agora ecoava pelo auditório com uma força que ela não sabia possuir. Vocês acham que essas pessoas não se esforçam?
acham que elas não têm mérito. A diferença é que quando vocês tropeçam, há uma rede de segurança dourada esperando para amparar a queda. Quando pessoas como eu tropeçamos, o chão é duro e frio. Alguns alunos começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. Ana estava forcando-os a confrontar realidades que preferiam ignorar. Eu não estou aqui por caridade, continuou Ana, olhando diretamente para Isabela. Estou aqui porque provei que mereço. E sabe o que aprendi nesses meses? Não é que eu não pertenço a este lugar. É que este lugar precisa de pessoas como eu. Felipe sorriu orgulhoso. Outros alunos começaram a murmurar a aprovação. Porque sem perspectivas diferentes, sem experiências reais de vida, sem pessoas que conhecem o mundo além desta bolha privilegiada, esta escola está apenas perpetuando um ciclo de ignorância disfarçada de educação. A professora Wellington observava fascinada. Em 2 décadas de carreira, raramente havia presenciado um momento de tamanha autenticidade em sala de aula. Então sim, concluiu Ana, eu critico o sistema. Não por ingratidão, mas porque alguém precisa dizer que o imperador está no... E se isso incomoda, talvez seja porque vocês sabem, no fundo, que estou certa. Ana colocou o microfone no suporte e voltou para seu lugar. O silêncio que se seguiu durou eternos segundos. Então, lentamente, Felipe começou a aplaudir. Depois, Marco Silva, filho de médicos da classe média alta. Em seguida, Carla Santos, uma das poucas alunas negras da escola. Um por um, mais da metade do auditório se juntou aos aplausos. Isabela permanecia de pé, o rosto vermelho de raiva e humilhação, observando sua autoridade inquestionável ruir diante de seus olhos. Redes sociais, menos 15 minutos depois. O que aconteceu a seguir foi algo que nem Ana, nem Isabela poderiam prever. Os vídeos gravados durante o confronto começaram a circular imediatamente nas redes sociais da escola. Mas ao contrário do que Isabela esperava, a narrativa não foi favorável a ela. @Felipe_Santos_SP postou no Instagram: quando a verdade encontra coragem. Respeito pela meritocracia real, @Carla_Medicine compartilhou no TikTok. Finalmente alguém disse o que todos pensavam, mas não tinham coragem de falar. Verdadedoída @Marcos_Debate repostou no Twitter. Melhor aula de sociologia que já tive na vida. Ana Ribeiro mostrando como se faz #intellectualhonest em questão de horas. O vídeo havia vazado dos grupos privados da escola para as redes sociais públicas. O discurso de Ana sobre meritocracia real começou a viralizar, mas não pelos motivos que Isabela imaginara. Casa da Ana menos Zona Sul, 19h30. Ana chegou em casa esperando encontrar seus pais assistindo televisão como sempre. Em vez disso, encontrou uma pequena multidão na sala. Seus pais, vizinhos e até Dona Maria, menos a mesma que ela havia mencionado no discurso. Minha filha, disse sua mãe, Conceição, com lágrimas nos olhos. Todo mundo tá falando do seu vídeo. A Dona Maria veio aqui só pra te dar parabéns. Ana ficou com que vídeo? Seu pai, Roberto, que trabalhava como segurança noturno, mostrou o celular. Tem mais de 50 mil visualizações já? E os comentários? Ana, você não imagina o que as pessoas estão falando. Ana leu alguns comentários. Essa menina disse tudo que eu sempre quis falar, mas nunca tive oportunidade. Filha da periferia, humilhando playboy com argumentos. Isso sim é poder. Quantos anos essa garota tem? Que maturidade, que clareza de pensamento. Essa é a juventude que vai mudar o Brasil. Dona Maria, uma senhora negra de 60 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho doméstico, se aproximou de Ana. Minha menina, você falou por todos nós hoje. Por todas as pessoas que trabalham duro, mas nunca têm sua voz ouvida. Ela segurou as mãos de Ana. Você é nossa representante agora. Ana sentiu o peso da responsabilidade. O que começara como uma resposta impulsiva a uma humilhação havia se transformado em algo muito maior. Mansão dos Monteiro Morumbi. Mesma hora, Isabela estava trancada em seu quarto, assistindo horrorizada aos números crescentes do vídeo. Sua mãe, Verônica Monteiro, bateu na porta. Isabela, seu pai quer falar com você, Eduardo Monteiro. Empresário, influente e maior doador da International Class, estava visivelmente irritado quando Isabela desceu para o escritório. Você pode me explicar que circo foi esse hoje na escola? Perguntou ele, mostrando o vídeo no iPad. Pai, aquela bolsista me desrespeitou publicamente. Ela te fez parecer uma menina mimada e preconceituosa diante de milhares de pessoas, cortou Eduardo. Você tem ideia do constrangimento que isso pode causar para nossa família, para nossos negócios? Isabela ficou em choque. Esperava apoio do pai, não uma repreensão. Mas pai, ela é apenas uma garota que está fazendo você parecer pequena e insignificante, completou Eduardo. E o pior, ela está certa em grande parte do que disse.
Isabela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você vai pedir desculpas para ela amanhã, decretou Eduardo. Publicamente? Nunca! Isabela, você não entendeu. Não é um pedido, é uma ordem. Enquanto pai e filha discutiam no Morumbi, Ana estava sendo abraçada pelos vizinhos na periferia, sem imaginar que havia acabado de mudar não apenas sua vida, mas toda a dinâmica social da escola mais elitista de São Paulo. A guerra estava apenas começando. Mas pela primeira vez, Ana não estava lutando sozinha. Madrugada menos redes sociais em erupção. Enquanto Ana dormia o sono dos justos, a internet brasileira fervia. O vídeo do confronto no auditório havia quebrado as barreiras das redes sociais escolares e invadido o mainstream digital brasileiro. No Twitter, Ana Ribeiro e meritocracia real se tornaram trending topics nacionais. Influenciadores, jornalistas, políticos e celebridades começaram a comentar o vídeo de uma adolescente de 16 anos que havia enfrentado a elite paulistana, com argumentos afiados como navalhas. @Joaodoria, *** político. Orgulho de jovens como Ana Ribeiro, que mostram que talento e caráter importam mais que origem social. O futuro do Brasil está em boas mãos. @Mariakvis, Apresentadora, acabei de assistir o vídeo da Ana Ribeiro 3 vezes. Essa garota tem mais lucidez política que metade do Congresso Nacional. A Tomaku, professor com sociólogo, USP análise sociológica impecável de uma adolescente. Ana Ribeiro desmonta o mito da meritocracia com mais precisão que muitos acadêmicos. @Draviviane, médica e influencer. Como mãe de 2 filhas, quero que elas cresçam com a coragem e inteligência da Ana Ribeiro. Representatividade no TikTok. Jovens de todo o Brasil começaram a criar vídeos de resposta, contando suas próprias histórias de superação e desigualdade. A hashtag Sou como Ana acumulava milhões de visualizações. No Instagram, memes e posts de apoio se multiplicavam exponencialmente. A frase "quando tiramos os privilégios, o que sobra de você?" virou legenda de milhares de posts. Manhã seguinte, redações de jornais e TV. Folha de S. Paulo, mesa de redação. Precisamos de uma matéria sobre essa garota, disse a editora-chefe para o repórter de educação. Uma análise séria sobre desigualdade no ensino privado. Usando o caso como gancho, Globo News, reunião de pauta. Vamos convidar a Ana Ribeiro para uma entrevista exclusiva, decidiu o produtor. História de superação crítica social, inteligente protagonista, jovem. É ouro televisivo SBT. Programa Sônia Abrão. Gente, temos que trazer essa menina aqui. E a playboyzinha também. Confronto ao vivo. Audiência garantida. Asterisk International Class. Nanadi Kansan-Joana chegou à escola sem imaginar o furacão que se formara durante a noite. Ainda estava descendo do ônibus quando Felipe correu em sua direção. Ana! Ana! Felipe estava ofegante, segurando o celular. Você virou fenômeno nacional. Como assim? Felipe mostrou as notificações. 23 milhões de visualizações no vídeo original. 500 mil seguidores novos no Instagram que ela nem sabia que tinha. 50 convites para entrevistas de TV. Meu Deus! Murmurou Ana, tentando processar a informação. Conforme caminhavam pelo portão da escola, Ana notou que algo havia mudado drasticamente. Ao invés dos olhares de desdém habituais, ela recebia cumprimentos, sorrisos, até pedidos de selfie. Ana, Ana! Gritou Carla Santos, correndo pelo pátio. Você é um ícone! Minha mãe te ama! Marco Silva, o filho dos médicos, se aproximou com um grupo de amigos. Cara, você destruiu a Isabela ontem! Melhor coisa que já vi nesta escola. Até professores que nunca haviam dirigido uma palavra a Ana agora a cumprimentavam calorosamente. Tratá. Ribeiro, disse o professor de História. Doutor Fernando Prado, gostaria muito de conversar com você sobre suas perspectivas sociológicas. Talvez uma apresentação para outras turmas? Ana estava atordoada. Em menos de 24 horas, havia passado de pária social a celebridade escolar. Gabinete da Direção 9H15 Dr. Richard Blackwood. O diretor britânico da International Class convocou Ana para uma conversa. Ela entrou na sala espetacular. Paredes forradas de carvalho inglês. Diplomas de Oxford nas paredes. Vista panorâmica para o Real Parque menos com o coração na boca. Sente-se, Ana, disse o diretor, com seu sotaque refinado. Primeiro, quero dizer que sua apresentação ontem foi impressionante.
Ana ficou surpresa. Esperava uma repreensão. Em 25 anos de carreira educacional, raramente presenciei um momento de tamanha autenticidade intelectual de um estudante. Continuou Dr. Blackwood. Você articulou questões sociais complexas com uma clareza que muitos universitários não possuem. Obrigada, senhor. No entanto, o tom ficou mais sério. Precisamos discutir as implicações do que aconteceu. A escola está recebendo centenas de ligações. Jornalistas, programas de TV, até políticos querendo falar com você. Ana não sabia se isso era bom ou ruim. Minha preocupação, explicou o diretor, não é com a repercussão em si, mas com sua privacidade e bem-estar. Você é menor de idade. Ainda está formando sua identidade. Fama súbita pode ser perigosa. Dr. Blackwood se inclinou para a frente. Quero propor algo. Que tal criarmos um projeto oficial da escola sobre desigualdade social e educação? Você seria a embaixadora estudantil, participaria de debates controlados, daria entrevistas com nossa supervisão. Ana ficou em silêncio, processando a proposta. Isso te daria uma plataforma para continuar falando sobre esses temas importantes, mas de forma estruturada e segura, concluiu o diretor. E Isabela? Perguntou Ana. Dr. Blackwood suspirou. Isabela e seus pais terão que aprender algumas lições sobre humildade e responsabilidade social. Acredite, essa conversa já está acontecendo. Corredores, intervalo da manhã. A mudança na dinâmica social da escola era visível e imediata. Ana agora caminhava pelos corredores como uma celebridade. Alunos que antes a ignoravam completamente, agora tentavam puxar conversa. Ana, você poderia me ajudar com o projeto de história? Pediu Beatriz Carvalho, filha de um desembargador. Ana, o que você acha sobre cotas raciais? Perguntou Thomas Klein, herdeiro de uma multinacional alemã. Era surreal. As mesmas pessoas que a tratavam como invisível, agora, buscavam sua aprovação e amizade. Felipe observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Como você está lidando com isso? Perguntou durante o almoço. É estranho, admitiu Ana. Ontem, eu era ninguém. Hoje, sou tratada como uma guru social. Mas eu ainda sou a mesma pessoa. É, concordou Felipe. Mas agora, eles sabem quem você realmente é. Cantina -2:30. O momento mais simbólico da transformação aconteceu durante o almoço. Ana sempre comia sozinha, ou com Felipe, em uma mesa no canto. Mas hoje, quando chegou à cantina, encontrou sua mesa habitual, ocupada por um grupo de alunos, esperando por ela. Ana, salvamos seu lugar, gritou Carla Santos. Vem cá, queremos ouvir mais sobre suas ideias, chamou Marco Silva. Era como se a hierarquia social da escola tivesse sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. Do outro lado da cantina, Isabela almoçava em silêncio. Seu grupo habitual de seguidoras havia diminuído consideravelmente. Algumas haviam migrado para o time Ana, outras simplesmente se afastaram para evitar a polêmica. Giovanna Rocha, a mais próxima amiga de Isabela, tentou animar o ambiente. Risa, não liga para essa história toda. Daqui uma semana ninguém mais lembra. Mas Isabela sabia que não era verdade. Algo fundamental havia mudado na International Class. E pela primeira vez em sua vida, ela não estava no controle da narrativa. O reino havia mudado de rainha. E a nova soberana era uma garota da periferia que conquistou o trono não com dinheiro ou conexões, mas com inteligência, coragem e autenticidade. A revolução havia começado. E não haveria volta. Clube Hípico de São Paulo. Almoço dos pais. Sábado, 12 horas. O Clube Hípico de São Paulo. Santuário secular da elite paulistana. Jamais havia presenciado uma conversa tão agitada durante seus tradicionais almoços de sábado. Nas mesas de mogno centenário, cercadas por retratos de fundadores da alta sociedade. Os pais dos alunos da International Class discutiam fervorosamente o incidente. Ana Ribeiro. Eduardo Monteiro, pai de Isabela, tentava manter a compostura enquanto cortava seu salmão grelhado, mas as conversas ao redor o incomodavam profundamente. Eduardo chamou Ricardo Vasconcelos, pai de Leonardo e dono do maior conglomerado imobiliário da cidade. Você viu as repercussões do vídeo? Sua filha está sendo massacrada nas redes sociais. Temporário, murmurou Eduardo, evitando o contato visual. Essas coisas passam. Temporário. Intabeio Augusto Roshi, do Império do Agronegócio. Minha filha Giovanna diz que metade da turma agora idolatra essa bolsista. Silvia Carvalho, esposa de um desembargador, se inclinou sobre a mesa conspiratorialmente. Gente, vocês viram o que ela disse? Questionou publicamente se nossos filhos teriam algum valor sem nossos recursos. E daí que ela questionou? A voz feminina veio de uma mesa adjacente. Era a doutora Patrícia Silva, cardiologista renomada
e mãe de Marcos. Talvez seja uma pergunta que precisávamos ouvir. Um silêncio constrangido tomou conta do grupo. Patrícia! Disse Ricardo com condescendência. Você não entende porque não vem de família tradicional. Há valores, educação, cultura que se passam através de gerações. Não é só dinheiro. Você tá certo, Ricardo, respondeu Dr. Patrícia calmamente. Não é só dinheiro, mas também não é nascimento. É caráter, inteligência, trabalho duro. Coisas que essa garota demonstrou ter em abundância. Eduardo Monteiro finalmente explodiu. Essa garota humilhou minha filha publicamente. Onde estão os limites? Onde está o respeito pela hierarquia social? Hierarquia baseada em quê, Eduardo? Diário Patrícia não recuou. No fato de seus bisavós terem chegado ao Brasil com dinheiro europeu, Isabela foi questionada sobre ideias, não atacada pessoalmente. A tensão na mesa era palpável. O problema, disse Augusto Rossi lentamente, é que essa garota está dando ideias para outros. Ontem, era só ela. Hoje minha filha chegou em casa questionando se ela merece as coisas que tem. Isso é ruim? Perguntou Dr. Patrícia. É perigoso, respondeu Ricardo Vasconcelos. Questionar é bom. Revolucionar é outra coisa. WhatsApp, Grupo Mães, International Class. Durante toda a semana, Verônica Monteiro, mãe Isabela. Gente, precisamos conversar sobre essa situação. A Isabela tá arrasada. Carmen Vasconcelos. Viu o vídeo. A menina foi muito desrespeitosa. Diário Patrícia Silva. Desrespeitosa? Ela foi corajosa e articulada. Silvia Carvalho. Patrícia, você não tem filha. Não entende como é ver sua criança sendo atacada. Diário Patrícia Silva. Tenho filho, Silvia. E estou orgulhosa de ele estar aprendendo. Que privilégio vem com responsabilidade. Marina Klein. Mãe Thomas. O problema é que agora todos os alunos estão se sentindo no direito de questionar tudo. Diário Patrícia Silva. E qual o problema nisso? Verônica Monteiro. O problema é que algumas pessoas não sabem qual é o lugar delas. Diário Patrícia Silva. Verônica, você acabou de provar exatamente o ponto da Ana. Doutor Patrícia Silva saiu do grupo. International Class. Segunda-feira. 7h45, a segunda-feira seguinte trouxe uma surpresa que deixou toda a escola em choque. Ana chegou acompanhada por 2 seguranças discretos. Uma medida de proteção contratada pela escola após ameaças anônimas que ela havia recebido. Mas a surpresa maior estava na recepção. Uma fila de jornalistas e câmeras de TV esperando por uma declaração. Dr. Blackwood interceptou Ana antes que ela pudesse ser cercada pela mídia. Ana, precisamos conversar urgentemente, disse ele, conduzindo-a para uma entrada lateral. A situação escalou além do que imaginávamos. No gabinete da direção, o diretor explicou os últimos desenvolvimentos. 3 emissoras de TV queriam fazer documentários sobre sua história. A Globo ofereceu um contrato para participar de um reality show educativo, e pelo menos 5 universidades americanas enviaram cartas de interesse em bolsas integrais. Além disso, continuou o Dr. Blackwood, recebemos uma ligação do Ministério da Educação. Eles querem que você seja embaixadora jovem de um programa nacional sobre inclusão educacional. Ana ficou atordoada, mas eu só respondi a uma provocação. Ana, você não entende, disse Dr. Blackwood, mostrando as estatísticas em seu tablet. Seu vídeo já tem 15 milhões de visualizações. Você se tornou um símbolo nacional. Jovens de todo o Brasil estão se identificando com sua história. A porta do gabinete se abriu subitamente. Era essa Beia, acompanhada de seus pais. Eduardo Monteiro, visivelmente irritado, dirigiu-se diretamente ao diretor. Richard, precisamos resolver essa situação. Minha família doa 2 milhões de reais por ano para esta escola. Não aceito que minha filha seja humilhada por uma aluna brilhante? Completou Dr. Blackwood. Friamente, Verônica Monteiro, usando seu conjunto Chanel mais intimidador, se dirigiu diretamente a Ana. Menina, você tem ideia do que fez? Destruiu a reputação da minha filha, constrangeu famílias respeitáveis, causou um escândalo nacional. Ana se levantou, lentamente. Por semanas, havia se intimidado com a presença daquelas pessoas, mas agora, depois de tudo o que aconteceu, ela os via de forma diferente. Senhora Monteiro, disse Ana calmamente, eu não destruí a reputação de ninguém. Eu apenas respondi quando sua filha me atacou publicamente. Você desrespeitou nossa família, explodiu Eduardo Monteiro. Eu questionei ideias Corigué, não é? Se isso é desrespeitoso. Talvez o problema não seja comigo. Isabela, que havia permanecido calada, finalmente falou. Ana, você tem que entender. Você não conhece as regras deste mundo. Há hierarquias, tradições. Ana a interrompeu. Isabela, você tem razão. Eu não conheço essas regras. Porque no meu mundo, as regras são diferentes. No meu mundo, você prova seu valor todo dia.
Ninguém te dá nada por herança. O silêncio foi quebrado pela voz firme de Dr. Blackwood. Eduardo. Verônica, com todo respeito, mas vocês estão perdendo o foco. Ana Ribeiro não fez nada além de exercer seu direito de expressão em um ambiente acadêmico. Se isso incomoda vocês, talvez devam refletir sobre o porquê. Eduardo ficou vermelho. Richard, você está tomando partido? Estou defendendo a integridade educacional desta instituição, Respondeu o diretor. e Ana Ribeiro representa exatamente o tipo de aluno que queremos formar. Crítico, articulado, corajoso. Pátio da escola. Dilge cansandio quando Ana saiu do gabinete. Encontrou uma cena surreal. Praticamente toda a escola havia se reunido no pátio principal. Alunos, professores, até alguns funcionários aplaudiam sua chegada. Ana! 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 O coro ecoava pelo pátio de vidro. Felipe correu em sua direção. Ana, aconteceu algo incrível. Os alunos organizaram um movimento de apoio a você. Olha só, ele mostrou cartazes feitos pelos próprios estudantes. International Class apoia Ana Ribeiro. Meritocracia real. Coragem não se compra. Carla Santos subiu em um banco improvisado. Pessoal, a Ana nos mostrou que podemos questionar, que podemos exigir respeito, que podemos ser autênticos, mesmo em um ambiente como este. Aplausos ensurdecedores. Marcos Silva pegou o megafone emprestado aos seguranças. Ana Ribeiro provou que talento e caráter valem mais que sobrenome e conta bancária. Mais aplausos. Ana olhou ao redor, vendo rostos que antes a ignoravam agora a celebrando. Era um momento surreal, quase cinematográfico. Mas sua atenção foi capturada por um grupo pequeno que observava de longe. Isabela e suas poucas seguidoras restantes. O rosto da antiga rainha da escola mostrava uma mistura de raiva, tristeza e, pela primeira vez, algo que parecia ser admiração. Sala dos professores Juni Jikan. A sala dos professores fervia com discussões sobre o fenômeno Ana Ribeiro. As opiniões estavam divididas. É refrescante ter um aluno que realmente pensa, disse a professora Margaret Wellington. Ana trouxe um nível de debate que não víamos há anos. Mas o protocolo foi quebrado, argumentou o professor de matemática conservador tradicional. Alunos não podem simplesmente atacar colegas publicamente. Ela não atacou ninguém, defendeu o professor de história. Ela defendeu ideias. Há uma diferença fundamental. O problema, interveio a professora de química, não é o que Ana disse. É como a elite reagiu. Isso mostra que eles sabem que ela tem razão, mas não querem admitir. Doutor, Blackwood entrou na sala no meio da discussão. Colegas, acabei de receber uma ligação interessante. A Unesco quer Ana como representante brasileira jovem em um seminário internacional sobre educação e desigualdade social. Silêncio total na sala. Vocês entendem o que isso significa? Continuou o diretor. Uma aluna nossa será embaixadora internacional de educação. É o maior reconhecimento acadêmico que esta escola já recebeu. Casa da Ana, menos Zona Sul, menos 19 horas. Ana chegou em casa para encontrar uma verdadeira romaria na porta de sua casa. Vizinhos, conhecidos, até pessoas que ela não conhecia esperavam para cumprimentá-la. Ana, minha filha, Dona Maria, a vizinha de 60 anos, a abraçou emocionada. Você falou por todas nós, por todas as mulheres que limpam, cozinham, cuidam dos filhos dos outros. Ana, seu José, do mercadinho da esquina, acenou orgulhoso. Você mostrou que a periferia tem voz. Que a gente tem valor! A mãe de Ana Conceição estava visivelmente emocionada. Minha filha, não sei se você entende o que fez. Você deu esperança para milhões de pessoas como nós. Roberto, seu pai, normalmente homem de poucas palavras, a puxou para um canto. Ana, estou orgulhoso de você, mas quero que saiba, isso tudo não muda quem você é. Você continua sendo nossa menina simples. Humilde, trabalhadora. Eu sei. Pai, também quero que saiba que sempre apoiaremos você. Não importa o que escolher fazer com essa oportunidade que Deus te deu. Quarto da Ana, Niju Nijikan. Ana estava sozinha, em seu pequeno quarto, tentando processar os eventos dos últimos dias. Seu celular não parava de tocar. Convites para entrevistas, ofertas de patrocínio, pedidos de amizade de pessoas famosas. Ela olhou para a foto da família na mesa de cabeceira. Uma imagem simples. 3 pessoas abraçadas na sala modesta de casa. Era isso que ela não podia perder de vista. Um WhatsApp chamou sua atenção. Era de um número desconhecido. Oi, Ana. Sou a Isabela. Sei que você não tem motivos para responder, mas gostaria de conversar com você amanhã na escola. Há coisas que preciso falar. Coisas que preciso entender. Ana ficou olhando para a mensagem por longos minutos. Depois digitou. Ok. Biblioteca. Intervalo da manhã.
Obrigada. E Ana? Você estava certa sobre muitas coisas. Ana desligou o celular e olhou pela janela para a periferia que a cercava. Casas simples, ruas estreitas, pessoas que acordariam cedo no dia seguinte para mais um dia de trabalho duro. Ela havia se tornado a voz daquelas pessoas e agora precisava decidir o que fazer com essa responsabilidade. Biblioteca da International Class, terça-feira, 10h15. A biblioteca, normalmente um oásis de silêncio, estava carregada de tensão quando Ana chegou. Isabela já estava lá, sentada sozinha em uma mesa, nos fundos, longe dos olhares curiosos dos outros alunos. Pela primeira vez desde que a conhecia, Ana viu Isabela sem sua armadura de superioridade. Seus cabelos loiros não estavam perfeitamente arrumados. Não usava joias extravagantes. E suas roupas, embora ainda caras, pareciam ter sido escolhidas sem o cuidado habitual. Obrigada por vir, disse Isabela quando Ana se sentou. Sua voz não tinha o tom autoritário de sempre. Você disse que queria conversar, respondeu Ana, mantendo-se cautelosa. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem. Ana, Eu preciso te pedir desculpas. Ana ficou genuinamente surpresa. Em toda a sua vida, jamais imaginou ouvir essas palavras de Isabela Monteiro. Não apenas pelo que aconteceu no auditório, continuou Isabela, mas por tudo. Por todos os comentários maldosos, por toda a exclusão, por ter tentado te fazer sentir que não pertencia aqui. Ana permaneceu em silêncio, processando. Sabe o que é mais patético? Isabela riu amargamente. Você chegou aqui e em poucos meses conseguiu o respeito que eu levei anos tentando comprar. E conseguiu da forma mais genuína possível, sendo simplesmente quem você é. Isabela, deixa eu terminar. Isabela interrompeu. Estes últimos dias foram esclarecedores. Meus pais estão furiosos. Não comigo, mas com o fato de que eu deixei uma bolsista me humilhar. Como se você fosse menos humana por não ter nascido rica. Ana via pela primeira vez humanidade nos olhos azuis de Isabela. E sabe o que mais? Meus próprios amigos começaram a me questionar. Giovanna me perguntou ontem se eu realmente acredito que sou melhor que você, só por causa da minha família. Isabela pausou, e eu não soube responder. E qual é sua resposta? Perguntou Ana suavemente. Isabela olhou diretamente para Ana. Não sou melhor que você. Na verdade, assistindo seu vídeo dezenas de vezes, percebo que em muitos aspectos, você é melhor que eu. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era reflexivo. Ana, posso te fazer uma pergunta? Disse Isabela finalmente. Claro, como você consegue ser tão autêntica, tão verdadeira? Eu às vezes sinto que nem sei mais quem sou quando tiro toda essa performance de herdeira socialite. Ana ficou surpresa com a vulnerabilidade de Isabela. Isabela, você quer verdade? Eu não tenho escolha. Quando você é pobre, quando você vem de onde eu venho, fingir é um luxo que você não pode pagar. Você tem que ser real porque não tem recursos para sustentar uma mentira. Isabela sentiu lentamente. Faz sentido, mas isso não significa que você não pode escolher ser autêntica. Agora, continuou Ana, você tem privilégios. Isso é fato. Mas privilégio pode ser usado para coisas boas também. Como assim? Isabela, você tem influência, recursos, acesso. Imagina o bem que você poderia fazer se direcionasse isso para ajudar pessoas, para criar oportunidades, para quebrar as barreiras que você mesma reconhece que existem. Isabela ficou pensativa. Você sabe que meus pais querem me transferir de escola? Disse ela de repente. Sério? Dizem que o ambiente aqui não está mais adequado para mim. Que preciso de um lugar onde meu status seja respeitado. Isabela fez aspas com os dedos. Mas eu não quero sair. Por quê? Porque pela primeira vez na minha vida, estou aprendendo coisas de verdade. Não sobre etiqueta ou como se comportar em jantares de gala, mas sobre o mundo real. E você me ensinou isso. Ana sentiu uma conexão inesperada com Isabela. Ana, eu quero te fazer uma proposta, disse Isabela, sua voz ganhando determinação. Que tipo de proposta? Vamos trabalhar juntas! Você tem a autenticidade, a experiência real, a capacidade de tocar nas pessoas. Eu tenho os recursos, as conexões, o acesso. Juntas, podemos fazer mais que separadas. Ana ficou intrigada. Fazer o que exatamente? Um projeto real de inclusão social na escola, não aquelas iniciativas superficiais que existem para inglês ver. Algo que realmente mude vidas. Bolsas de estudo verdadeiras. Programas de mentoria, parcerias com escolas. Os olhos de Isabela brilhavam com uma paixão que Ana nunca havia visto. E mais, usar minha influência nas redes sociais, meus contatos, minha posição, para amplificar vozes como a sua, para mostrar que mudança é possível, que pessoas privilegiadas podem usar seus privilégios para coisas boas. Ana ficou em silêncio, considerando a proposta. Isabela, isso significaria enfrentar seus próprios pais, seus amigos, todo o seu círculo social. Eu sei, e estou pronta para isso.
Isabela respirou fundo. Ana, você me mostrou que eu tenho escolhas. Que posso escolher ser uma pessoa melhor. E é isso que quero fazer. Ana estendeu a mão. Parceiras, então! Isabela apertou a mão com um sorriso genuíno. O primeiro que Ana havia visto desde que se conheceram. Parceiras, pátio principal menos 15 minutos depois, quando Ana e Isabela saíram da biblioteca juntas. Caminhando lado a lado pelo pátio principal, a escola inteira parou para observar. Era uma imagem impossível apenas uma semana antes. A bolsista da periferia e a herdeira do Morumbi, conversando como iguais. Felipe correu em direção a elas, visivelmente confuso. Ana, tá tudo bem? Você não foi ameaçada ou... Felipe. Ana sorriu. Quero te apresentar minha nova parceira de projeto. Isabela estendeu a mão para Felipe. Oi, Felipe. Sei que tenho muito que me redimir com você também. Espero que me dê uma chance. Felipe olhou para Ana, depois para Isabela, tentando entender a situação. Que projeto? Perguntou ele. Vamos transformar esta escola, respondeu Ana. E depois, quem sabe, transformar muito mais. Redes sociais. De ratificar um post que Isabela publicou, naquela tarde, chocou seus 2 milhões de seguidores. Quero pedir desculpas publicamente para @anaribeiro_oficial. Ela me mostrou que privilégio vem com responsabilidade, que autenticidade vale mais que aparência, e que mudança é possível quando temos coragem de admitir nossos erros. A partir de hoje, vamos trabalhar juntas para criar oportunidades reais de inclusão e educação, porque todos merecem uma chance de brilhar. Mudança real. Parceiras pela educação. Privilégio com responsabilidade. O post recebeu 500 mil curtidas em 2 horas e 50 mil comentários. A maioria eram mensagens de surpresa, admiração e apoio. Mas os comentários mais importantes vieram de pessoas próximas a Tomako, Giovanna, Andabaroshi, ISA. Tô muito orgulhosa de você. Essa é a amiga que sempre admirei. @Felipe Santos. SP. Às vezes as maiores transformações começam com as menores admissões de erro. Respeito. @professor_. Margaret_. Wellington *** Colone. Meus alunos me ensinam todos os dias que crescimento não tem idade. Orgulhosa de vocês duas. E o comentário que fez Ana sorri. @dona_maria_vizinha *** Colone. Não entendo muito dessas redes sociais, mas minha neta me explicou que a menina rica pediu desculpas para nossa Ana. Que bom que o mundo ainda pode mudar. Casa dos Monteiro, Morumbi. Menos 20 horas. A reação dos pais de Isabela foi explosiva. Você fez o quê? Gritou Eduardo Monteiro segurando o tablet com o post da filha. Eu fiz o que era certo, pai. Certo? Você humilhou nossa família publicamente. Pediu desculpas para uma pessoa inteligente, corajosa e honesta, completou Isabela calmamente. Verônica Monteiro estava visivelmente chocada. Isabela, você não entende as implicações disso. Nosso círculo social, nossos amigos, nossos negócios. Mãe, se nossos amigos nos julgam por fazer a coisa certa, então talvez não sejam os amigos que queremos ter. Eduardo ficou vermelho de raiva. Você está de castigo! Nada de redes sociais, nada de sair, nada de... Pai! Isabela interrompeu com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Eu tenho 16 anos. Não sou mais uma criança, e se vocês não conseguem apoiar uma decisão que me fez sentir orgulhosa de mim mesma pela primeira vez em anos, então temos um problema muito maior que um post no Instagram. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de mudanças irreversíveis. Além disso, continuou Isabela, vocês não acham que já tivemos publicidade negativa suficiente? Porque posso garantir que apoiar mudança positiva é muito melhor para a nossa imagem que resistir a ela. Eduardo e Verônica trocaram olhares. Sua filha tinha um ponto. E mais uma coisa, disse Isabela, dirigindo-se à porta. Ana me ensinou que privilégio é uma oportunidade de fazer o bem, não uma desculpa para fazer o mal. Vocês me criaram para ser uma líder, então é isso que você. Ela subiu para seu quarto, deixando os pais em silêncio, processando o fato de que sua filha havia crescido diante de seus olhos. E que talvez, apenas talvez, ela estivesse certa. Asterisk International Class. Uma semana depois, Projeto Vozes Reais. O auditório da International Class nunca havia recebido uma audiência tão diversa. Além dos alunos habituais da elite paulistana, estavam presentes jovens de escolas públicas da periferia, representantes de organizações não governamentais educacionais, jornalistas e até alguns políticos interessados na iniciativa criada por Ana. Isabela, Dr. Blackwood, assumiu o pódio para apresentar o projeto Vozes Reais,
uma parceria inédita entre a International Class e 5 escolas públicas da Zona Sul de São Paulo. Hoje marca o início de uma nova era em nossa instituição, anunciou o diretor. O projeto Vozes Reais, idealizado pelas alunas Ana Ribeiro e Isabela Monteiro, criará pontes reais entre diferentes realidades sociais. Ana e Isabela subiram ao palco juntas. A transformação na dinâmica entre elas era visível para todos. Onde antes havia tensão e hierarquia, agora existia parceria e respeito mútuo. O projeto tem 3 pilares fundamentais, explicou Ana, assumindo o microfone com a confiança que havia descoberto possuir. Primeiro, intercâmbio educacional. Alunos da International Class passarão um dia por semana em escolas públicas, enquanto alunos de escolas públicas participarão de aulas especiais aqui. Isabela completou, segundo mentoria cruzada. Não é apenas sobre alunos ricos ajudando alunos pobres. É sobre troca mútua de experiências, conhecimentos e perspectivas. E terceiro, continuaram juntas, criação de um fundo de bolsas permanente, financiado por contribuições voluntárias das famílias da escola, para garantir que talento seja reconhecido independentemente da condição social. Os aplausos foram genuínos e prolongados. Felipe, agora oficialmente o 3º coordenador do projeto, apresentou os resultados da pesquisa que haviam conduzido em apenas uma semana de preparação. Já temos 127 alunos da International Class inscritos como voluntários e 89 famílias comprometidas com o fundo de bolsas. Escola Estadual, Professor Paulo Freire, Zona Sul. Mesmo dia, Juyondikan, a primeira visita oficial do projeto aconteceu na escola, onde Ana havia estudado antes de conseguir a bolsa para a International Class. A diferença entre as duas realidades era gritante: carteiras antigas, lousa rachada, biblioteca com livros desatualizados. Mas havia algo que a International Class não tinha: autenticidade nas relações e fome genuína de aprendizado. Isabela caminhava pelos corredores com uma mistura de choque e admiração. Era a primeira vez, em sua vida, que pisava numa escola pública. Ana, sussurrou ela. Como você conseguiu sair daqui e se adaptar ao nosso mundo? Isabela, este não é um lugar de onde se sai. Este é um lugar onde se aprende lições que dinheiro não pode comprar, respondeu Ana. Determinação, solidariedade, criatividade para resolver problemas com recursos limitados. Elas foram recebidas pela diretora Maria Santos, uma mulher negra de 50 anos que dedicara sua vida à educação pública. Ana, estamos muito orgulhosos de você, disse a diretora, abraçando sua ex-aluna. Isabela, obrigada por apoiar esta iniciativa. Precisamos de mais jovens como vocês duas. Na sala de aula onde Ana havia estudado, elas apresentaram o projeto para 35 alunos, curiosos e céticos. Gente, disse Ana, sei que muitos de vocês estão pensando: mais um projeto de Playboy, querendo se sentir bem consigo mesmo. Mas não é isso. Risos nervosos ecoaram pela sala. Isabela assumiu a palavra. Vocês têm todo o direito de desconfiar. Durante 16 anos da minha vida, eu perpetuei exatamente o tipo de preconceito que mantém essas desigualdades. Mas Ana me ensinou que mudança real só acontece quando reconhecemos nossos erros e trabalhamos juntos para corrigi-los. Jason, um aluno de 17 anos, que trabalha no contraturno para ajudar a família, levantou a mão. E qual é a garantia de que vocês não vão desistir quando a novelinha passar? Foi Ana quem respondeu. Jason, não tem garantia. Mas posso te falar uma coisa? Eu vou lutar por este projeto, como se minha vida dependesse dele. Por quê? De certa forma, depende. E a vida de muitas pessoas como nós também depende, Isabela complementou. E eu vou usar todos os privilégios que tenho: dinheiro, influência, conexões, para garantir que este projeto não seja apenas mais uma iniciativa temporária. No final da apresentação, 28 dos 35 alunos se inscreveram para participar do intercâmbio. Redes sociais, fenômeno nacional. O projeto Vozes Reais se tornou viral em questão de dias. O que começara como uma iniciativa local de 2 alunas virou um movimento nacional de inclusão educacional. Influenciadores, celebridades e políticos começaram a apoiar publicamente a iniciativa. @LucasTuber ***, 10 milhões de seguidores. Gente, o que Ana e Isabela estão fazendo é real. Não é marketing, não é pose. É mudança de verdade. Vozes Reais, @Tainakan ***cantora. Como mãe e como alguém que vem da periferia, tô emocionada com o projeto Vozes Reais. Essas meninas estão fazendo história. Atomaco, deputada Tabata, apresentei hoje na Câmara um projeto de lei baseado na iniciativa Vozes Reais. Educação inclusiva não pode depender apenas de iniciativa privada.
mas os comentários mais tocantes vinham de jovens comuns. Sou da periferia de Recife e criei um projeto similar na minha escola, inspirado no Vozes Reais. Filha de empresário aqui, mas agora faço trabalho voluntário numa escola pública. Ana e Isabela me inspiraram a usar meus privilégios para o bem, professor da rede pública há 20 anos. Nunca vi uma iniciativa tão bem estruturada e genuína. Parabéns, meninas! Casa da Ana, menos domingo em família. Domingo de manhã, na casa da família Ribeiro. Se tornar um evento especial. Conceição preparava seu famoso almoço menos arroz, feijão, frango refogado e uma salada simples, enquanto Roberto lia em voz alta as mensagens de apoio que Ana recebia diariamente. Ó, minha filha, disse Conceição, mexendo o feijão no fogão. Chegou carta de uma universidade nos Estados Unidos. Falaram que querem te dar bolsa integral. Ana, que estava organizando material para o projeto, olhou surpresa. Qual universidade, mãe? Harvard, respondeu Roberto, segurando o envelope elegante. Harvard University. Ana, você sabe o que isso significa? Ana ficou em silêncio, processando a informação. Significa que minha filha pode estudar na melhor universidade do mundo, disse Conceição, os olhos brilhando de orgulho. Mas também significa que eu teria que deixar o Brasil. Abandonar o projeto, deixar vocês? Ana sentiu o peso da decisão. Roberto se aproximou da filha. Ana, seu projeto já está maior que você. Olha quantas pessoas estão replicando a ideia pelo país afora. Você plantou uma semente que vai crescer com ou sem você. Mas pai, filha, sua mãe e eu sempre soubemos que você era especial, mas nunca imaginamos que você chegaria tão longe. E agora você tem uma oportunidade que pode abrir portas para milhões de pessoas como nós. Conceição se juntou à conversa, limpando as mãos no avental. Ana, amor, você acha que a gente vai ficar triste se nossa filha virar doutora em Harvard? A gente vai. É contar para o bairro inteiro. Os três riram juntos. Além do que, continuou Roberto, você pode estudar lá e voltar com ainda mais conhecimento para ajudar o Brasil. Imagine o impacto que você pode ter com um diploma de Harvard. Ana abraçou os pais. Vocês são incríveis, sabiam? Qualquer decisão que eu tomar, sei que vocês vão apoiar. Sempre, minha filha. Sempre. Mansão dos Monteiro, mesmo domingo. O almoço de domingo na casa dos Monteiro tinha um clima completamente diferente do habitual. Eduardo e Verônica haviam convidado o doutor, Patrícia Silva e alguns outros pais para uma conversa sobre o projeto. Vozes Reais. Eduardo, disse doutor. Patrícia, preciso admitir que estava errada sobre Isabela. O que ela está fazendo requer muito mais coragem que simplesmente seguir a tradição familiar. É verdade, concordou Ricardo Vasconcelos, surpreendendo a todos. Leonardo chegou em casa ontem, dizendo que quer participar do projeto também. Disse que Isabela e Ana o fizeram perceber que ele nunca havia conversado de verdade com alguém de uma classe social diferente. Eduardo, que ainda lutava para aceitar a nova realidade, finalmente admitiu. Não vou mentir, ainda me incomoda ver nossa filha se associando publicamente com pessoas de origem humilde. Pai, Isabela, protestou. Mas, continuou Eduardo, levantando a mão. Não posso negar que o que vocês estão fazendo está tendo resultados positivos. Os sócios do clube têm elogiado nossa iniciativa filantrópica. Verônica suspirou. Isabela, sua avó ligou ontem. Ela disse que está orgulhosa de ter uma neta que usa sua posição para fazer o bem. A vovó disse isso? Isabela ficou emocionada. Disse. E também disse que seu bisavô sempre acreditou que privilégio era uma responsabilidade, não apenas um direito. Isabela sorriu. Era a primeira vez em semanas que sentia apoio genuíno da família. Tem mais uma coisa, disse Eduardo, claramente desconfortável. Decidimos aumentar nossa contribuição anual para a escola, especificamente para o fundo de bolsas do projeto Vozes Reais. Isabela abraçou o pai, emocionada. Mas Isabela advertiu Verônica. Queremos que você entenda. Isso não muda nossa posição social. Não muda quem somos. Mãe, não muda quem vocês são, mas mudou quem eu sou. Estou muito mais feliz com essa nova versão de mim mesma, e pela primeira vez em muito tempo, a família Monteiro almoçou em harmonia verdadeira. Algum tempo depois, aeroporto de Guarulhos. Terminal 3. Menos portão de embarque para Boston. Ana estava sentada na sala de espera do aeroporto, vestindo uma roupa simples, mas elegante, que Isabela havia ajudado a escolher. A bolsa de couro, um presente da família Monteiro, menos continha documentos que mudariam sua vida. Passaporte, visto de estudante, carta de aceitação em Harvard, com bolsa integral. Ao seu lado, uma pequena multidão se reunira para se despedir. Seus pais, vizinhos do bairro, colegas da International Class, professores e, claro, Isabela e Felipe. Você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou Felipe pela 10ª vez. Ana sorriu. Felipe, durante 16 anos eu me senti pequena,
invisível. Como se minha voz não importasse. Agora tenho a chance de amplificar essa voz numa das melhores universidades do mundo. Como eu poderia recusar? Isabela se aproximou com os olhos marejados. Ana, você sabe que sem você o projeto não seria o mesmo, né? Isabela, o projeto já é maior que nós duas. Olha só, Ana mostrou o celular. 124 escolas, em 18 estados, já implementaram alguma versão do Vozes Reais. Você e Felipe vão dar conta perfeitamente. Mas você era o coração do movimento, insistiu Isabela. Não, Isa, eu era apenas a faísca. O coração! São as pessoas que acreditaram na mudança. São os alunos que quebraram barreiras. Os pais que abriram as mentes. Os professores que abraçaram uma nova forma de ensinar. Conceição, a mãe de Ana, segurava as lágrimas com dificuldade. Minha filha, tem certeza de que não esqueceu nada? Ana riu, abraçando a mãe. Mãe, pela 100ª vez, não esqueci nada. E olha, ela mostrou o celular. Já baixei o WhatsApp internacional. Vou falar com vocês todos os dias. Roberto, normalmente reservado, estava visivelmente emocionado. Ana, quero que saiba uma coisa. Você já fez mais pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa gente, do que qualquer política ou programa social. Você mostrou que é possível. Pai, isso é só o começo. Dona Maria, a vizinha de 60 anos que agora sabia usar Instagram para acompanhar a Ana, se aproximou com uma sacola. Minha menina trouxe uns quitutes para a viagem. E também isso aqui. Ela tirou da bolsa uma foto emoldurada. É uma foto nossa, do bairro, de toda a família que você deixa aqui. Para você não esquecer de onde veio. Ana, abraçou Dona Maria com força. Como eu poderia esquecer? Dr. Blackwood, que havia se tornado uma figura paterna para Ana, se aproximou do grupo. Ana, a International Class nunca mais será a mesma depois de você. Queremos que saiba que sempre terá um lar aqui quando voltar. E eu vou voltar, professor. Com um diploma americano e ideias ainda maiores, chamada de embarque. Último chamada para o voo 8.847, com destino a Boston. Passageiros do portão 23. Favor se dirigir ao embarque. Ana respirou. Era hora de partir. Isabela a abraçou forte. Ana, obrigada por me ensinar que ser privilegiada significa ter responsabilidade, não direitos. Isabela, obrigada por me ensinar que pessoas podem mudar, que preconceitos podem ser quebrados, que amizades verdadeiras nascem onde menos esperamos. As duas se separaram, ambas chorando. Felipe foi o próximo. Parceira, você vai arrasar em Harvard. Mas não esquece da gente aqui. Felipe, você foi meu primeiro amigo nessa escola, meu primeiro apoio, quando tudo parecia impossível. Como eu esqueceria, Ana abraçou os pais por último. Vão cuidar um do outro, disse ela, e acompanhem o projeto. Vocês são parte fundamental dele. A gente ama você, filha, disse Conceição. Faz a gente orgulhoso lá, completou Roberto. No avião -23h45, Ana estava na janela do Boeing 777, olhando São Paulo se iluminar 10.000 metros abaixo. A cidade onde nasceu, cresceu, foi humilhada, encontrou sua voz e mudou sua vida. Ela abriu o laptop e começou a escrever. Diário de uma brasileira em Harvard. Dia 1. Estou a 10.000 metros de altura, deixando o Brasil pela primeira vez na minha vida. Há 6 meses, eu era uma garota invisível numa escola de elite, tentando não incomodar ninguém, pedindo desculpas por existir. Hoje, sou uma jovem brasileira, a caminho de Harvard, carregando não apenas meus sonhos, mas os sonhos de milhões de pessoas que, como eu, acreditam que educação pode mudar tudo. Não sei o que me espera em Boston. Não sei se vou conseguir acompanhar o ritmo de uma das melhores universidades do mundo. Não sei se vou sentir saudade demais da minha família, dos meus amigos, do cheiro de chuva no asfalto quente de São Paulo. Mas sei uma coisa, vou estudar como nunca estudei antes. Vou absorver cada conhecimento, cada oportunidade, cada conexão. E vou voltar ao Brasil não apenas com um diploma, mas com ferramentas para construir um país mais justo. Porque aprendi uma lição importante nestes meses. Privilégio sem propósito é desperdício. E eu tenho um propósito muito claro. Usar cada oportunidade que recebo para criar oportunidades para outras pessoas. A menina que tinha medo de falar em público se tornou uma voz para milhões. A jovem que se sentia inferior descobriu que sua força estava exatamente em sua origem humilde. Isabela me ensinou que mudança é possível quando temos coragem de admitir nossos erros. Felipe me ensinou que nunca estamos sozinhos quando temos amigos verdadeiros. Meus pais me ensinaram que dignidade não se compra, se conquista. E agora, voando em direção ao futuro. Levo todas essas lições comigo, Harvard. Lá vamos nós. Asterisk Boston. Logan Airport 6:30. Horário local. Quando Ana desembarcou em Boston, encontrou uma recepção inesperada. 5 estudantes brasileiros de Harvard a esperavam com uma faixa. Bem-vinda,
Ana Ribeiro, orgulho do Brasil. Ana, uma garota morena, se aproximou sorrindo. Sou a Camila, presidente da Associação de Estudantes Brasileiros em Harvard. Seguimos sua história desde o começo. Você é nossa inspiração. E somos todos cotistas ou bolsistas, complementou um rapaz alto. Sua luta é nossa luta. Ana sorriu, sentindo-se em casa, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. São Paulo, International Class. Mesmo horário, Isabela estava no pátio da escola, mostrando para um grupo de novos alunos bolsistas as instalações da International Class. Era segunda-feira, primeiro dia de aula do novo semestre, e o projeto Vozes Reais havia trazido 15 novos bolsistas para a escola. E aqui, disse Isabela, apontando para uma placa no pátio, é onde tudo começou. Onde nossa colega Ana Ribeiro provou que talento e coragem valem mais que qualquer sobrenome. A placa dizia: Ana Ribeiro, primeira embaixadora de inclusão social da International Class São Paulo. Privilégio sem propósito é desperdício Harvard Class of 2029. Felipe se aproximou do grupo. Isabela, acabei de receber uma mensagem da Ana. Ela chegou bem em Boston e já está instalada no dormitório. E tem mais. Continuou Felipe, mostrando o celular. O projeto Vozes Reais foi selecionado como case de sucesso pela Unesco. Vamos apresentar nossa experiência numa conferência internacional de educação em Genebra. Isabela sorriu orgulhosa. A Ana tinha razão. Isso era só o começo. Harvard University. Widner Library. Menos 3 meses. Depois, Ana estava na maior biblioteca universitária do mundo, rodeada por livros que custavam mais que o salário mensal de seus pais. Ela estava preparando sua primeira apresentação para a disciplina Políticas Públicas de Educação, do professor Michael Sandel, uma lenda viva da filosofia política. Seu laptop mostrava dados do projeto Vozes Reais. 347 escolas participantes. 2.847 novos bolsistas beneficiados. 15 milhões de reais arrecadados para o fundo de bolsas. Seu celular tocou. Era uma videochamada de grupo. Isabela, Felipe, seus pais, Doutor, Blackwood e até Dona Maria estavam na tela. Ana! Gritaram todos juntos. Oi, pessoal. Como vocês estão? Nós é que queremos saber como você está, disse Conceição. Está comendo direito? Está fazendo amigos? Ana riu. Mãe, estou ótima. Harvard é incrível, mas vocês não fazem ideia da saudade que sinto. Ana, Isabela tomou a palavra. Tenho uma notícia incrível. O governo federal quer transformar o Vozes Reais em política pública nacional. Quer implementar em todas as escolas particulares do país. Sério? Isso é fantástico. Felipe apareceu na tela. E tem mais. A Netflix quer fazer um documentário sobre nossa história. Sobre como uma discussão na escola virou um movimento nacional, gente. Isso é surreal, Ana, disse Dr. Blackwood. Quero que saiba que você mudou para sempre a International Class. E não apenas a escola, mas todas as pessoas que passaram por essa experiência. Professor, vocês que mudaram minha vida. Vocês me deram uma oportunidade que eu jamais teria sozinha. Não, Ana. Disse uma voz que ela não esperava ouvir. Era Eduardo Monteiro, pai de Isabela, que apareceu discretamente na chamada. Você, que nos deu uma oportunidade de sermos pessoas melhores, obrigado. Ana ficou emocionada. Nunca imaginou ouvir isso do homem que um dia tentou expulsá-la da escola. Dona Ana, disse Dona Maria, usando o tratamento carinhoso que sempre usava. A senhora está representando todas nós lá. A gente tem muito orgulho, e eu tenho muito orgulho de vocês. Do projeto, das mudanças que vocês continuam fazendo. De como vocês provaram que transformação social é possível. Harvard, menos 2 anos depois, formatura de bacharelado, 2.000 pessoas lotavam o Tercentenary Theater, o local histórico onde Harvard realizava suas formaturas desde 1916. Ana estava entre os 1.600 formandos, vestindo a tradicional toga preta e o capelo. Ela havia se formado summa cum laude em políticas públicas, com uma tese sobre inclusão educacional e mobilidade social. O caso brasileiro, sua pesquisa sobre o projeto Vozes Reais, havia se tornado referência acadêmica internacional. Na plateia, seus pais, Isabela, Felipe e Dr. Blackwood, aplaudiam orgulhosos. Eles haviam economizado durante 2 anos para estar ali naquele momento histórico. Quando o nome Ana Ribeiro foi chamado, a delegação brasileira na plateia explodiu em gritos e palmas. Ana caminhou pelo palco com a confiança de quem sabia exatamente onde queria chegar. Ao receber o diploma, ela olhou para a plateia e acenou para sua família. Conceição chorava de emoção, Roberto sorriu orgulhoso, Isabela fazia coração com as mãos,
Felipe gritava. É isso aí, parceira! Mas o momento mais emocionante veio depois da cerimônia oficial. Ladies and gentlemen, anunciou o reitor de Harvard. Nossa oradora de formatura representa o melhor que nossa universidade pode oferecer. Excelência acadêmica, combinada com propósito social. Com vocês, Ana Ribeiro. Ana subiu ao pódio histórico, onde já haviam falado presidentes americanos, ganhadores do Nobel, líderes mundiais, colegas de turma, famílias, professores. Começou Ana, com a voz firme. Há 4 anos, eu era uma garota da periferia de São Paulo que nem imaginava que lugares como Harvard existiam. Aplausos ecoaram pelo anfiteatro. Hoje, me formo numa das melhores universidades do mundo. Mas o que aprendi aqui vai muito além dos livros. Aprendi que educação é a ferramenta mais poderosa para a mudança social. No Brasil, criamos um projeto que começou com uma discussão em sala de aula e se tornou política pública nacional. Hoje, mais de 1.000 escolas participam do programa Vozes Reais. E mais de 50 mil jovens como eu tiveram oportunidades educacionais que jamais imaginaram. Os aplausos ficaram mais intensos. Mas quero falar sobre algo mais importante que conquistas individuais. Responsabilidade coletiva. Cada um de nós que teve o privilégio de estudar em Harvard tem a obrigação moral de usar esse conhecimento para construir um mundo mais justo. Ana pausou, olhando diretamente para a câmera que transmitia ao vivo. Para os jovens brasileiros que estão assistindo, não importa de onde vocês vêm. Não importa quantos não vocês ouvem. Não importa quantas pessoas dizem que vocês não pertencem a determinados lugares. Vocês pertencem a qualquer lugar onde tenham coragem de chegar. E para os privilegiados que estão assistindo, lembrem-se de que privilégio é oportunidade de servir, não direito de servir-se. Obrigada, Harvard, por me dar as ferramentas. Agora é hora de construir. O anfiteatro explodiu em aplausos que duraram 5 minutos. São Paulo, menos 6 meses depois. Ministério da Educação. Ana estava numa sala de reuniões do Ministério da Educação em Brasília, apresentando para ministros, deputados e senadores sua proposta para expandir o programa Vozes Reais para toda a América Latina. Excelentíssimos, disse Ana, agora com 22 anos. E um mestrado em políticas públicas de Harvard. Nossa experiência prova que inclusão educacional não é apenas questão de justiça social, é questão de desenvolvimento econômico. Ela mostrou gráficos impressionantes. Estados que implementaram o programa Vozes Reais tiveram aumento médio de 23% nos índices educacionais, redução de 18% na evasão escolar e aumento de 31% no acesso ao ensino superior entre jovens de baixa renda. Ministros, senadores, deputados. Continuou Ana. Temos a chance de liderar um movimento continental. Argentina, Chile, Colômbia e México já demonstraram interesse em replicar nosso modelo. O ministro da Educação se inclinou para a frente. Doutora Ana, que recursos precisamos para tornar isso realidade? Senhor ministro, não precisamos de recursos extraordinários. Precisamos de vontade política e coordenação institucional. O modelo é autossustentável. Escolas privadas financiam bolsas. Universidades oferecem apoio técnico, empresas fornecem estágios e empregos. 2 horas depois, Ana saiu da reunião com aprovação unânime para criar o programa Vozes Reais Continental, com orçamento de 500 milhões de reais e meta de beneficiar 1 milhão de jovens em 5 anos. International Class, São Paulo, menos 5 anos depois. Evento de aniversário do Vozes Reais. O auditório onde tudo começou estava lotado para celebrar o 5º aniversário do projeto Vozes Reais. Ana, agora doutora Ana Ribeiro, com PhD em Educação Comparada por Harvard, estava no mesmo palco onde um dia havia enfrentado Isabela. Mas agora, Isabela estava ao seu lado como co-diretora nacional do programa. Felipe comandava a implementação tecnológica. Doutor Blackwood havia se tornado consultor internacional do projeto. 5 anos atrás, disse Ana, para uma plateia que incluía ministros, embaixadores, reitores universitários e centenas de jovens beneficiados pelo programa. Uma discussão sobre meritocracia nesta sala plantou uma semente. Hoje, essa semente se tornou uma floresta que se estende por 23 países, beneficia 2,3 milhões de jovens e mudou para sempre a forma como pensamos sobre educação e inclusão social. Isabela assumiu o microfone. Ana me ensinou que privilégio é responsabilidade. Não direi. Hoje, sou uma pessoa melhor, não apesar de minha origem privilegiada, mas por causa do que aprendi a fazer com ela, na plateia. Conceição e Roberto, agora proprietários de uma pequena livraria, no bairro financiada pelos royalties do livro, que Ana escrevera sobre sua experiência, choravam de orgulho. Dona Maria, aos 70 anos,
e agora alfabetizada, através de um programa de educação de adultos, criado pelo Vozes Reais. Acenou para Ana, da primeira fila. Mas o mais importante, concluiu Ana, é que provamos algo fundamental. Mudança real não vem de cima para baixo, ou de baixo para cima. Ela vem de pessoas dispostas a se encontrarem no meio, a quebrarem barreiras, a construírem pontes. O futuro do Brasil e do mundo depende de nossa capacidade de transformar diferenças em complementaridades, preconceitos em aprendizado, privilégios em oportunidades para todos. Ana pausou, olhando para a plateia diversa, jovens de todas as cores, credos e classes sociais, unidos por um propósito comum. Nós provamos que é possível. Agora, vamos provar que é sustentável. O auditório explodiu na maior ovação de sua história. Epílogo final. 10 anos depois. Jornal Nacional. Globo. Menos 20 horas. Boa noite. Hoje, 10 anos após o início do projeto Vozes Reais, o Brasil ocupa o 5º lugar mundial no ranking de inclusão educacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o programa, que começou numa escola de elite em São Paulo, hoje beneficia mais de 15 milhões de jovens em 47 países. A idealizadora do projeto, doutora Ana Ribeiro, acaba de ser nomeada diretora-geral da Unesco, tornando-se a brasileira mais jovem a ocupar uma posição de liderança numa organização internacional. Ana Ribeiro, Unesco, Paris. Entrevista exclusiva. Doutora Ana, como se sente ao saber que uma discussão em sala de aula se tornou um movimento global? Ana, agora com 28 anos, vestindo um terno elegante, mais simples, sorriu para as câmeras. Sinto responsabilidade. Quando você descobre que tem voz, Tem obrigação de Wessela, pelos que ainda não encontraram a sua. Qual sua mensagem para jovens que passam por situações similares à que você viveu? Que não aceitem ser pequenos num mundo que precisa da grandeza de cada um. Que não deixem ninguém definir seus limites. E que lembrem sempre, você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar para ser perfeito. E seu próximo projeto? Ana sorriu mais amplamente. Educação universal e gratuita, até o ensino superior em todos os países em desenvolvimento. Parece impossível? Em 2018, transformar uma escola elitista de São Paulo também parecia. São Paulo, periferia menos casa da família Ribeiro, Conceição e Roberto. Agora proprietários de uma rede de 5 livrarias comunitárias. Assistiam à entrevista da filha na TV 55 polegadas da sala renovada. Roberto, disse Conceição, você acredita que nossa filha está comandando a educação mundial? Mulher, desde o dia em que ela nasceu, eu sabia que ela ia longe. Só não imaginava que seria tão longe assim. Na parede da sala, emolduradas, estavam as fotos da jornada. Ana recebendo o diploma de Harvard, o Prêmio Nobel da Paz, pelo projeto Vozes Reais, dividido com Isabela, a cerimônia na Unesco. Mas a foto principal, no centro de todas, era simples. Ana, aos 16 anos, segurando o microfone no auditório da International Class, no momento que mudou tudo. Embaixo da foto, uma placa dourada com a frase que se tornou o lema do movimento Vozes Reais: privilégio sem propósito é desperdício. Talento sem oportunidade é tragédia. Juntos, podemos transformar ambos.